Bem-vindos ao primeiro podcast da Emoi. Eu sou Eric Marcelo, CEO da empresa, e vou conduzir aqui a nossa conversa sobre um tema super relevante. Nós vamos falar sobre saúde mental no trabalho. Você sabia que 20% dos colaboradores, 1 em cada 5, tem problema de saúde mental? Falando aqui no cenário brasileiro. Sobre esse assunto, a gente vai trazer aqui uma convidada super especial, uma psicóloga com super experiência no atendimento tanto clínico como no ambiente corporativo. Então, eu queria aqui apresentar para vocês Lisanca Fantinelli, minha querida. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Um prazer, Eric, estar aqui no primeiro podcast da Emoi e eu espero que o nosso bate-papo aqui possa contribuir, né, trazer um entendimento sobre saúde mental, sobre como que é tão importante esse tema, né, tão relevante nos dias atuais. Então, para mim é um prazer e só gratidão pelo convite. Bacana, a gente que agradece e vai ser muito importante esse tema porque é uma solução Sim. que a gente começa a fomentar no Brasil. Isso é um assunto que às vezes é pouco falado, não sei se pela importância, se chega a ser um tabu ou se pela complexidade, né? Começa pra gente, Lisanca, dizendo um cenário, como que tá essa questão no Brasil, isso é levado a sério, isso tem a importância devida, qual a tua visão sobre isso aí? Bom, é assim, primeiramente que eu fico feliz, não sei se você percebe, Eric, mas nós estamos num momento onde as pessoas começaram a despertar mais, trazendo esse entendimento do que é saúde mental, de como que eu posso me sentir melhor diante das demandas da minha vida. Não sei se você tem essa percepção. A gente teve agora há pouco as Olimpíadas e do pouco que eu acompanhei, eu vi assim os atletas falando, né, da importância de ter cuidado da saúde mental para que realmente eles pudessem ter o desempenho que tiveram nas atividades, naquilo que eles foram proposto, né? Então, assim, é um momento onde realmente eu vejo um despertar, claro que não na intensidade necessária, mas já é um caminho, né? Eu acredito que esse olhar de mais cuidado, mais minucioso sobre a saúde mental, eu acredito que está tomando uma proporção maior. E que bom que isso está acontecendo, porque hoje no Brasil, segundo os dados da OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, coloca que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Você tem ideia disso? Isso é loucura, né? E nas Olimpíadas passadas, né, que era para ser em 20, foi em 21 no Japão, a pandemia terminou adiando isso aí, a Simone Biles, Sim. ela Foi desistiu. assim, um exemplo, né, assim, de dando prioridade para a saúde mental. Mas pode terminar aí Perfeito. falando. Aí você vê a importância. Se atinge uma campeã, imagina Sim, as sim, pessoas que não. sim. E ela tem todo um cuidado, tem todo um acompanhamento psicológico. Ela é uma atleta de primeiríssima linha com toda a estrutura. Imagina quem não tem essa estrutura, Sim, né? exatamente. Então, você trouxe o exemplo da Simone, né? Nas Olimpíadas passadas, onde ela desistiu, porque eu não vejo como uma desistência ou como um fracasso. Na verdade, ela Sim. saiu Foi vitoriosa. sinal de maturidade. Imagina assim, você olhar para o mundo e diante de toda essa plateia, você reconhecer que você é um ser vulnerável, que você é um ser humano que está ali exposto às maiores mazelas da vida, digamos assim. E eu vi que naquele momento ela foi muito gigante, porque hoje, não sei se você também tem essa percepção, mas é meio que proibido falar das suas dores. Tem que ser um super-homem, né? O super-homem, a Uma super-mulher. super-mulher. Então, enquanto psicóloga clínica, eu tenho especialidade no atendimento psicológico para mulheres, eu vejo muito, né, das mulheres chegando com essa questão assim, de não mostrar muito a fragilidade, o quanto que ela é indefesa em algumas áreas, em algumas situações, e acaba colocando uma capa de supermulher, trazendo para si muitas coisas, e no final torna aquela mulher cansada, ou torna aquele homem também cansado, né? Então, como você trouxe o exemplo da Simone, é isso, é você reconhecer a sua vulnerabilidade, as suas fraquezas, você olhar para você como ser humano. E nós somos feitos de emoções.
né? Então, como eu falei, o Brasil hoje está aí sendo colocado como o país mais ansioso do mundo. Não sei se mudou a estatística, mas até onde a última pesquisa que eu vi, 26% dos brasileiros receberam o diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada. Uau. 26% de diagnósticos, ou seja, de pessoas que buscaram um profissional da saúde, que procuraram um psicólogo, procuraram um psiquiatra e estão sendo acompanhados. Agora, imagina olhar para o restante da população do Brasil e que não tem ideia, só sabe que sente uma palpitação no coração, sente uma sudorese, né? Sente um desconforto, mas não tem realmente esse diagnóstico ainda, né? Então, imagina, 26% são aqueles que realmente têm o diagnóstico. Que loucura, meu Deus. E ainda, quinto lugar no Brasil como o país mais depressivo. Então, os transtornos mentais aí que estão aí é uma realidade e que nós precisamos olhar para essa realidade e ver formas de como que nós podemos nos movimentar diante disso, de como que nós podemos ter estratégias, porque nós temos, viu, Eric? Aproveitar o espaço aqui do podcast para trazer, né, esse entendimento de que sim, é possível você olhar para essa ansiedade e você trabalhar essa ansiedade na sua vida, você gerenciar, ou você está ali, quando eu falo de depressão, eu falo assim, é como se você estivesse no quarto escuro. E a pessoa se coloca naquele quarto escuro e não tem mais motivação para trabalhar, para estar com a família, para se divertir, para fazer aquilo que é significativo na vida. Então, a pessoa fica como se fosse nesse quarto escuro, se protegendo do mundo. Por quê? Porque não vê mais sentido na vida, não vê mais um significado, não tem mais motivação para a vida. Então, quero aproveitar esse espaço para dizer que é totalmente possível você olhar para você como esse ser vulnerável, como esse ser que precisa de ajuda e levantar sua mão e dizer assim, olha, me ajude, eu preciso dessa ajuda. E pegando o gancho, Lizanka, a gente, muita audiência nossa, a gente quer construir com empresários, com Sim. consultores, com gente que trabalha em empresa, com gente que tem cargo de gestão, de liderança, com pessoas, né? Dentro desse universo corporativo. Não que o que a gente não vai falar aqui é para a sociedade inteira, Sim. mas a intenção, trazendo um pouquinho para a empresa, como é que a gente faz para entender, ou pelo menos captar, os primeiros sinais de que a pessoa está com algum tipo de dificuldade emocional? Sim, é importante a gente também trazer, que a gente está trazendo a contribuição para o mundo, né? E também trazendo para esse ambiente mais corporativo das organizações. Então, assim, partindo do conceito, né, do que é a saúde mental. Então, a gente pode pensar em saúde mental sobre vários aspectos. Então, um dos conceitos da OMS, saúde mental, é quando o ser, ele pratica as habilidades dele, coloca em prática as habilidades dele, é um estado de bem-estar, onde ele vai praticar essas habilidades, onde ele lida bem com os eventos estressores da vida e ele contribui. Entende? Uhum. Então, quando a gente traz esses elementos para o ambiente corporativo. Então, eu acredito que hoje trazer essa ideia de um ambiente mais humanizado, eu acredito que é um caminho aí para a construção de uma saúde mental, desse bem-estar, olhando para esse colaborador. Porque é aquela ideia passa-se aquela ideia assim, de que a empresa tem que ser um ambiente muito rígido, tem que ser um ambiente muito fechado, onde só tem que ficar ali no palco, em foco as funções, e aí a pessoa fica em contato somente com aquela responsabilidade do qual ele foi lá contratado para executar. Mas e que tal se a gente também proporcionar um ambiente onde a pessoa é ouvida, onde a pessoa é validada, onde a pessoa é reconhecida? Então, aqui, Érica, a gente já abre assim, um caminho muito assertivo para que a gente comece a colocar esse ambiente também corporativo, essa empresa, dentro desse caminho que vai proporcionar essa saúde mental a esse colaborador, essa pessoa, a esse ser humano. Eu não gosto nem muito de usar a palavra colaborador. Eu gosto de usar pessoa, ser humano.
né? E eu acho isso super importante, super complexo, porque um dos valores das nossas empresas, você conhece bem, Sim, é a transparência radical. Então a gente está aqui exato. para abrir a caixa preta do que for Sim, preciso. Eu vou dar aqui sim. um exemplo nosso. A nossa cultura, um dos grandes desafios que eu entendo que o empresário tem hoje, dependendo do setor, segmento, porte da empresa, é tornar a empresa um lugar que seja legal para trabalhar. Isso é um Sim, desafio concordo. que a gente, e você sabe que a Concordo. gente persegue isso. Eu te diria que de 0 a 10 a gente está aí no 4. Você Eu acha? entendo, eu acho. Tem gente que vai Eu dar uma nota daria mais maior. alto. Eu sou muito rigoroso. Eu Você tá entendo sendo que a gente tá no modesto. 4. Não, não. Mas sabe por quê? Eu dou um exemplo. Tem a Maju aqui, Maju, e aí eu tô achando que ele tá muito modesto. Mas sabe o que é? Só pra você ter uma noção. A gente tem todo o cuidado do mundo com isso. A gente trata a Sim, pessoa com como pessoa. certeza. Eu sempre falo, poxa, mais humanos, menos É, recursos, nessa coisa de RH, de sim, recursos humanos, sério. isso tudo a gente busca. Eu gosto de falar gente, gestão, Gente, né, cultura. Isso tudo pra gente é muito relevante. A gente leva isso a sério. A cultura faz parte da nossa estratégia. Mas mesmo assim, recentemente a gente perdeu uma colaboradora. Um talento que a gente não queria perder e perdeu. E por causa disso, ela disse que não estava bem, não teve nada a ver com a nossa empresa, com a nossa cultura, sim, e sim com coisas pessoais da vida demandas dela. externas. Exatamente. Mas, queira ou não, ela, por isso que eu te perguntei isso, ela estava dando esses sinais que agora eu consigo ver. É, sim. Depois que o jogo acontece é muito fácil, né? Saber quando foi o placar, quer saber antes. Então, qual é um sinal que ele diz? Eu tô insistindo na pergunta para como é que o cara vai saber na prática. Eu sei que para você, que é um super especialista no assunto, Imagina. você vai detectar tranquilo, como inclusive você já fez. Sim. Com a gente, olha, conversa com fulano. Isso é interessante. Mas como que quem não é psicólogo, quem não estuda profundamente psicologia, consegue ver qual é um sinal? Sei lá, a pessoa começa a chegar atrasada, começa a ter atraso na demanda, a qualidade do trabalho cai. E isso tudo eu entendo como a performance vai ser comprometida com isso direto. Mas quais são outros sinais, talvez mais invisíveis do que esse? O corpo fala, né? Então, antes, primeiramente você faz assim um paralelo. Puxa, eu tô percebendo, porque é um feeling, não sei se isso acontece com você, né? Tem um feeling, você olha para a pessoa e você percebe, puxa, aquela pessoa Falta brilho ali. hoje não tá legal. Por quê? Porque aquela pessoa, ela já entra falando, ela já entra sorrindo, ela já tem um padrão de comportamento. Então, aquela pessoa, ela tá ali na empresa, todos os dias em contato, a gente consegue perceber a pessoa, entende? Então, assim, tem como eu perceber quando aquela pessoa, ela chega mais fechada na dela, quando ela não tá muito na interação com todos. Então, aí já é um sinal para você perceber quando é que a pessoa não tá legal, quando a pessoa não está acontecendo alguma coisa na vida dela, lá no lado externo dela, que a gente não tem contato, a gente sabe ali dentro do ambiente corporativo, né, dentro da empresa. Mas fora, o que está acontecendo com essa pessoa? Então, os primeiros sinais é isso, assim, você identifica a diferença de como que essa pessoa estava padrão uma do comportamento. semana atrás, como que ela chegou na segunda. E lembrando que às vezes não é só um dia, né? Mas é um estado que vai se perpetuando. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E aí isso desencadeia a baixa produtividade. Então, aquilo que ela executava com maestria, com excelência, ela já começa a dar indícios de que não está conseguindo executar bem. Então, também pode ser observado isso. Entende? Então, são esses padrões que a gente vai observando para que. Legal. Eu costumo falar, Eric, que é você promover prevenção para que você não perca esse talento. Né? Então, ter esse olhar de prevenção e promoção de saúde mental. Perfeito. Porque é tão difícil, né? A gente formar uma equipe bacana, é Sim. tão difícil encontrar, Os talentos, reter né? e formar Pessoas. talento. Então, para perder isso por falta de olhar para esse tipo de coisa, já que a Sim. gente tem essas ferramentas, gente, vamos usar, porque Sim. faz sentido e o concorrente agradece, né? Se a gente perder um talento pros caras. Com certeza. Não é uma boa E ideia. aí, eu lembrei agora de uma pesquisa que saiu recentemente, que 93% dos talentos, eles estão em busca de empresas humanizadas, que têm esse olhar. Ou seja, o que era antes levado em consideração só a questão de financeira, hoje já não é o mais importante.
Então, aquele talento, aquela pessoa que está ali, ela vai olhar para como que essa empresa trabalha essa questão da saúde mental. Nessa empresa, eu vou conseguir, ainda assim, trabalhar e ter vida, ter minha vida social, amigos, família. Eu vou conseguir cuidar do meu corpo. Porque aí trazendo a ideia aqui que nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. A gente ouve, vê e conversa com grandes empresários, e eu vou, sempre que a gente citar empresas, pessoal, vou citar empresa grande, que são mais fáceis, porque todo mundo conhece, né? E aí a gente vai saber do que a gente tá falando. Mas eu ouço empresários em conversas com eles, em reuniões, eles dizem o seguinte, falam, olha, todo mundo busca ou fala no equilíbrio, né? Entre vida pessoal e profissional. Sim. E o que que a gente ouve muito? Eles dizem assim, eu quero saber se você concorda com isso. Vamos lá. E por quê? Eles dizem o seguinte, olha, é utopia buscar equilíbrio. Se você quer um grande sucesso. Por quê? O que causa um grande sucesso, empresarial que eu tô falando, é um desequilíbrio. Para você ter um sucesso por algum tempo, você vai ter que trabalhar Exato. mais. Isso Sim. desequilibra na família, na vida pessoal, no teu hobby. Uhum. Para você ganhar muito dinheiro, você vai ter que trabalhar mais. Você vai ter que estudar mais, se preparar mais. Isso tudo. Então, para daqui a um tempo ter esse equilíbrio, essa segurança que a gente quer, esse desequilíbrio ele é quase necessário, provocado, né? Tem cultura que provoca isso. Quero saber se você concorda com isso e por quê. Tem a visão. Tem até o livro esqueci agora, Além da Ordem, né? Do Jordan Peterson, que no primeiro momento vai ter o caos. E aí, dentro do caos, a gente encontra a nossa ordem. O que reforça o conceito de não só de resiliência, mas principalmente de antifragilidade. Exatamente. Que é a história de crescer no caos. Não só resiliência, você passa pelo caos. Exatamente. É como exatamente, como você vai se sentir diante daquele caos. Você trabalha as suas emoções. E aí, esse conceito, você sabe que eu sou apaixonada nesse conceito de antifragilidade. Você sai melhor do caos. Que é você se propor a sair maior e melhor do caos. Então, o equilíbrio é isso, é eu entender, bom, nesse momento eu preciso focar no meu pilar profissional. O que eu vou fazer nesse pilar profissional? Então, vai demandar de mim tais comportamentos. E aí, e como é que eu vou me movimentar na outra área da minha vida? Aí eu vou olhando para aquela área, e aí eu vejo, mesmo ainda não estando como eu gostaria que estivesse, vai estar ali um caos. Eu vou, dentro do meu pilar emocional, eu vou trazer uma ordem. Qual a ordem? Vou tirar um tempo e fazer uma meditação. Uhum. Eu vou tirar um tempo e praticar mindfulness. Também é fantástico. E isso é fácil a gente fazer acordo com a gente mesmo. Sim. Talvez difícil seja cumprir. Mas é fácil a gente fazer esse acordo. Agora, e com as outras pessoas? Com a família, sabe? Com o marido, com mulher, com filhos, com mãe, com pai, com irmãos, com amigos, com gente que você precisa, vai faltar um pouquinho ali para atingir isso aí. Eu sei que é conversando que a gente se entende, né? Mas como é que a gente estabelece esse tipo de acordo? Como é que chega lá e fala, olha, eu vou passar um tempo chegando mais tarde, eu vou estar ausente nesse dia, nesse horário, vou usar aqui o sábado para isso, o domingo para aquilo, fazer um MBA, enfim. Como é esse acordo aí e que tipo de abertura essas pessoas costumam dar para quando a gente procura fazer esse acordo em termos gerais? Tá. Agora eu vou colocar um pouquinho de lado da profissional, tá? Para mim, Lisanca, enquanto pessoa, o que a gente trabalha na nossa família, tenho 3 filhos, o João, o Davi e a Angel. Incrível. Sou esposa do Luiz Vasconcelos. Incrível. Então, assim, são vários papéis. Então, quando eu olho para mim, né, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto mulher, eu tenho vários papéis. E eu entendo que vai demandar de mim esse tempo em algumas áreas da minha vida. Mas, por exemplo, na minha família, eu entendo o seguinte, que não é sobre quantidade, é a qualidade do momento. Então, eu pego essa dica é a dica que a minha mente precisa para entender que eu estou presente naquele momento. Uhum. Já que eu tenho pouco tempo... Já que eu tenho um pouco tempo... Que seja especial. Isso, que seja único. Aí, naquele tempo, é para esse tempo agora, aqui e agora. Sem telas, sem celular, sem... É o nosso tempo.
porque eu já entendo que eu não tenho a quantidade de tempo que eu gostaria de ter. Aí eu fiz um acordo com minha mente. Bom, olha, mente, a gente não tem o tempo que a gente gostaria. Porém, quando eu estiver com a minha família, eu vou estar corpo, alma e espírito ali naquele lugar com essas pessoas. Que hoje tudo contribui para que você não tenha todos os estímulos, para que você saia do momento presente, para que você perca o aqui e agora. Legal. E já que você entrou na esfera pessoal, e cabe muito isso aqui, né? E te falei que um dos nossos valores é a transparência radical. O Luiz, a gente tem com o Jamário, com outros, a gente tem aí algumas empresas. E no momento, a empresa que o Luiz fica mais à frente, que é a Nada Padrão, tá no momento aí de crescimento, de transformação, que tá causando esse desequilíbrio que a gente falou. Exato. Queria saber, se você puder falar, fica à vontade, qual foi o acordo que vocês fizeram? Me dá um exemplo. Eu sei, não vai aqui abrir, você que diga, mas me dá um exemplo de acordo que fez pro pessoal que tá assistindo conseguir fazer também. E até para dar ideia, insight. É isso, entende? Assim, você entender que você não tem esse tempo, e aí a gente, bom, na semana a gente já fala, olha, tal dia é o nosso dia. Então, ali a gente vai fazer, assim, um simples café vira o nosso momento. A gente ama a mesa posta, a gente ama estar na mesa. O sentido da mesa pra gente é aquele momento de compartilhar, é o momento de falar as besteiras, né? Alimentar a caixa da besteira. É o momento que a gente está ali interagindo uns com os outros. É o nosso momento de oração, de busca a Deus, que é o nosso valor maior, é Deus. Sem Ele, assim, não seria possível. Então, sem Deus na nossa vida, não seria possível a gente conciliar, trazer esse equilíbrio da forma como a gente tem conseguido dentro da nossa casa. Entende, Eric? E aí, ó, você vê que nem vamos trazer a realidade. Nem todas as pessoas têm essa base em casa. Entende? Então, quando a pessoa não tem essa base dentro de casa, ela vai para onde? Para o ambiente da empresa, corporativo, ela vai ter contato com as pessoas ali. Ela fica muito mais disposta a ser acometida, né? Por Exatamente. esse tipo de... Ok. E voltando para a empresa, a pandemia mudou não só a relação, né, entre empresa e pessoas, como o mundo inteiro. A história do home office, o que você sentiu de mudança, para o bem ou para o mal, ou para os dois, que afeta, que dá uma aliviada nesse tema de saúde mental, ou que, muito pelo contrário, faz a potencializar esse tipo de situação? O que veio da pandemia que você consegue exprimir pra gente? Foi muito individualizado, né, de cada pessoa. Algumas pessoas chegam no consultório trazendo a demanda de ansiedade, que eu acredito que quem não foi afetado pela pandemia, né? Então trouxe essa demanda de ansiedade por estar diante de uma câmera, por exemplo, né? Fazer ali, tá ali no home office e ter que fazer uma reunião online. Então eu recebi, Eric, muitos profissionais, professores adoecidos, porque era uma exposição para eles. Imagina uma pessoa que tem uma personalidade introvertida e está 24 horas nessa exposição. Uma coisa que um empresário, na verdade, amiga minha me falou, que durante a pandemia, diz ela que a frase que ela mais repetiu foi: ligue a câmera, por favor. Ou seja, é uma pressão a mais para quem tem esse perfil que você falou. E às vezes, além da questão da câmera, ainda está sendo gravado. Então, isso para quem não tem para quem não tem esse tipo de... Imagina o gasto de energia. Então, as pessoas lá da empresa, de repente, se viram ali dentro das suas casas, e ter que abrir câmeras e ter que falar diante de câmeras, diante de pessoas. Então, claro que isso vai trazer um adoecimento psicológico. Consequentemente, aumentando a ansiedade ou uma crise de pânico, né, que é uma crise mais intensa. A ansiedade, ela acaba sendo aquela crise assim, mais moderada. O pânico é aquela crise que você tem realmente a sensação que você vai morrer. Né? Então, não tem como não ter sido afetado. Outras pessoas não, dizem, foi ótimo. Então, basicamente, as pessoas que têm uma personalidade mais extrovertida, né, que não teve tanto esse gasto de energia, e aí depois volta novamente para a empresa. Então, olha isso.
O quanto que essas pessoas saíram desse tempo afetadas. E aí, por isso que eu trago novamente a ideia da empresa humanizada. De ter esse olhar, de ter um olhar para essa pessoa como um ser humano, que está ali sendo afetado por N coisas na sua vida, e ele está ali entregando assim, o melhor dele. É loucura, né? Né? Ele chega, sai de casa com essa proposta. Eu vou chegar lá, vou trabalhar, isso e aquilo. Tá, mas e aí, em qual momento esse ser humano vai ser olhado? Em qual momento esse ser humano vai ser percebido? Legal. A gente vai falar sobre como a gestão pode ajudar nesse Sim. cenário e contribuir. Mas antes disso, é muito importante porque o ser humano ele tem aquela história do gatilho, né? Do medo. Então vamos usar um pouquinho esse gatilho do medo no sentido de se a gente não fizer nada, porque agora a gente sabe que Sim. existe tudo isso, esse cenário está muito claro pra gente, mesmo quem não busca isso com muita profundidade, ele tem contato com esse tipo de informação. Uhum. Então é questão de decidir, né? Agir e resolver. Se a gente ignorar esse problema, se as empresas disserem, beleza, sei disso, mas eu não sou psicólogo, quem quiser que procure um psicólogo, não vou fazer nada sobre isso. O que pode acontecer? Quais são as consequências que podem gerar para o negócio, para a empresa e, claro, para as pessoas, incluindo o colaborador, pessoas, empresários, enfim. Aí ele O que pode acontecer? Ele vai ter que entender o que é prejuízo para ele. Vai trazer um custo. Não tem jeito. Hoje as empresas que não têm esse olhar de mais sensibilidade para as dores dessa pessoa que está ali na empresa, ela vai ter um prejuízo, queda de produtividade, um maior índice, né, de pessoas saindo da empresa, e aí, ou seja, ele vai gastar mais com o processo de recrutamento e seleção. É uma consequência, Eric. Total. Então, imagina. Em todo sentido. Tempo, dedicação, esforço, dinheiro. E aí, hoje, nós sabemos o quanto que não tá fácil achar talentos. Quem tiver um, gente, por favor, Quem tiver um, nos indique. Você sabe, né? Assim, a gente fez um processo de recrutamento e seleção que a gente passou 4 meses, 5 meses para achar a pessoa que a gente estava ali sonhando para aquele cargo e a gente não achou. Não encontramos. Aí foi o momento que eu cheguei, aí vieram a proposta, quando eu fui, né, e assumi a parte da coordenação de RH da agência Nada Padrão, porque realmente a gente não conseguiu encontrar. E eu fiquei ali provisória tentando ali fazer esse setor acontecer, né? Mas é isso, entende? E aí, uma coisa interessante, Eric, eu não tinha nada planejado para nada relacionado a recursos humanos. Quando eu entrei na psicologia, eu já entrei com uma clareza. É psicologia clínica. Eu queria clinicar. Porque para mim, ter essa sensação de receber a pessoa num determinado estado, fazer a jornada com essa pessoa. Então, por exemplo, a pessoa que está no quarto escuro da depressão. Eu até me emociono. Pegar essa pessoa no quarto escuro da depressão e fazer essa jornada com ela, de modo que quando ela chega aqui no estado, ela fala, Lisan, que eu estou conseguindo enxergar a vida em mim, coisa que eu não enxergava. Não tem preço. Né? Não tem preço. Mas aí surgiu essa proposta, lá eu disse, vamos aceitar o desafio. Me coloquei enquanto RH, coordenadora. E aí o que eu percebi é assim, o quanto que esse setor do RH é visto como um monstro. Não sei se eu estou errada. Você está correto. Aí eu comecei... Passa no RH. Eu comecei a ver como que o RH poderia ser mais humanizado, ter essa visão. A primeira coisa que eu falei, gente, não vejam o RH como algo ruim. Quando você está sendo chamado lá no RH, é para a gente melhorar. Tá aqui a Maju, né, Maju? Quantas conversas, né, Maju? Então, mas eu percebia isso. Aí eu fazia o seguinte, olha, vem aqui no RH, vem aqui, eu quero conversar com você. Aí a pessoa chegava lá, tensa, aí eu digo, não, eu só quero tomar um cafezinho com você. Eu só quero tomar um cafezinho com você. E aí, às vezes, chegava lá, tinha uma mesa de café, né, tinha um biscoitinho, tinha um suco, uma coisa assim. Uma conversa leve, uma conversa descontraída. Eu chegava, mas Ju, e aí como é que tá lá na tua casa? Tá acontecendo alguma situação, alguma coisa?
né? E ali eu estava abrindo espaço. Claro que no primeiro momento a gente, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, ninguém queria falar dessas vulnerabilidades. Mas eu fui fazendo, juntamente com a equipe, essa construção de um ambiente humano, um ambiente acolhedor. E aí passa muito essa ideia de que, mas se eu deixar a empresa muito acolhedora, muito humanizada, vai virar o caos, todo mundo vai ter a libertinagem em vez da liberdade. Isso é um mito. Perfeito. Quando eu sempre comento essa história de recrutamento e seleção, encontrar gente boa é difícil. Né? Muito. Reter gente boa é mais difícil ainda. Desenvolver gente boa, aí é fácil. Porque a gente boa gosta de ser desenvolvida. Reconhecer gente boa é um desafio, porque a empresa tem que crescer para a pessoa crescer junto. Sim. Quando você junta muita gente boa na empresa, a tendência de crescimento é natural. Né? Eu não conheço... O ambiente, né? O ambiente promove isso. Eu não conheço nenhuma estratégia melhor de crescimento empresarial do que formar uma equipe de gente boa. Até porque nosso conceito de empresa, aliás, conceito do Max Marx, né, que a gente segue nesse sentido, Nesse modelo, é a melhor definição. Né? A melhor definição de empresa, na minha opinião. O que é? Veja a importância das pessoas. E eu estou fazendo isso para te fazer a próxima pergunta, que é a seguinte. Na nossa opinião... Ainda não terminei aquela resposta não, tá? Já vou continuar. Vamos continuar nela. Uma empresa é um lugar onde os donos cuidam da equipe, Sim. A equipe cuida do cliente e o cliente cuida da empresa, comprando o que ela vende e indicando novos clientes. Ou seja, olha a importância da pessoa. Quem faz a empresa crescer é a equipe. Então, eu sempre falo, olha, como empresário, a gente não pode ser vaidoso. Que empresário nenhum constrói empresa. Nenhum. Nem eu, nem Bill Gates, nem ninguém. O que a gente constrói é uma equipe. Sim. E a equipe constrói a empresa. Maju tá aqui, não me deixa mentir, porque ela já ouviu falar isso mais de 1000 vezes. Agora, eu sempre falo, muitas vezes o que impede uma empresa de crescer é trazer gente boa para ela. Te dou um exemplo, uma rede de fast food, Sim. que você sabe qual é, não vou aqui dizer o nome, mas que eu atendi, e ela deixou de vender em um ano 78 franquias no Norte e Nordeste. 78. Por quê? E eu tô falando de deixar de vender pra gente que tinha o dinheiro e a intenção de comprar. Mas uma regra da empresa permitiu que não deixou vender. Eu tô falando de quê? Eram franqueados que já tinham duas ou três franquias, queriam abrir a terceira ou a quarta, e não pôde, com dinheiro em caixa, não pôde comprar. A empresa deixou de vender 78, simplesmente porque não conseguiram cumprir uma regra, que era entre o pessoal das unidades que ele já tem, formar alguém para ir lá como supervisor, como gerente. Nossa, olha isso. 78, olha o prejuízo. Em média, 650 mil. Vezes 78 é o que deixou de ter o faturamento dessa empresa. Quer dizer, o diretor comercial, né, do Nordeste estava louco da vida. Vou deixar você concluir a tua resposta, mas aí já queria que você emendasse com outra, para você desenvolver o raciocínio. Lá. Qual é o papel da liderança? O que o líder pode fazer? Seja ele o dono, seja ele supervisor, coordenador, gerente, diretor, C-level, VP, enfim, independente do cargo, porque a gente sabe que liderança não é cargo, é ação, é comportamento. O que os líderes da empresa podem fazer para contribuir com esse cenário de saúde mental? Além de continuar a tua resposta. Tá. Eu acredito que uma constância de feedbacks, porque recentemente eu tenho recebido muitas professoras na clínica falando, trazendo burnout, né? Que a gente entende hoje que o burnout é um dos desencadeadores aí que está fazendo com que as pessoas se afastem do seu trabalho, que é realmente um adoecimento psicológico por conta da demanda de trabalho. O burnout é especificamente por conta do trabalho. Então, quando uma doença de trabalho. De trabalho. Olha isso, que louco, né? Caramba. Nós temos uma doença de trabalho. É até surreal a gente pensar sobre isso, né? Mas é bem mais presente do que a gente imagina. Ela só existe porque existe trabalho. Porque existe trabalho. Tá. Né? E aí, nesse sentido, quando a pessoa, por exemplo, ela fica solta, ela está executando uma tarefa, mas ela não sabe até onde que essa tarefa está sendo importante para a empresa, até onde que essa tarefa está sendo significativa para o que ela foi proposta, né, no cargo de responsabilidade dela. Então, a dinâmica do feedback vai ser importante,
Porque aí esse líder vai chegar para essa outra pessoa e dizer, olha, fulana, que legal, tá? É isso, você está contribuindo muito. Continua, o que a gente pode melhorar, o que você está precisando, você está precisando de algum recurso, a gente está vendo aqui que está super movimentado, o que você está fazendo. Que bacana, olha isso. Né? Tá validando, está reconhecendo. Quando a gente vê do outro lado que a pessoa está ali só fazendo no automático, não tem uma presença eficaz de um líder ali conduzindo, dizendo assim, ó, melhora aqui. Ah, você pegou esse caminho? Vamos pegar esse. O que você acha de a gente fazer uma construção juntos? Quando você estava falando, eu estava aqui lembrando, a gente está em um estado, a gente está falando do Brasil todo, mas a gente está em um estado que tem um alto índice, né, de suicídio. Sim. E é muito difícil a gente lidar com esse tipo de informação, principalmente quando a gente conhece casos, né? É um fenômeno muito complexo, né? Já existiu caso de clientes nossos, né? Que gente na empresa dele chegou a esse cúmulo, né? Então, a gente pode entender que essas 3 consequências, você falou da burnout, você falou de depressão, você falou de suicídio, são as 3 consequências mais graves da falta de cuidado com a saúde mental das pessoas, e especialmente do colaborador. Tem coisa mais grave ainda do que isso? Penso que são não. Fatores, né? Porque é muito complexo. Quando a gente fala em suicídio, é assim, não é uma forma simplista. Ah, foi por isso, ou foi por aquilo, ou foi porque ele foi maltratado. Não é. É algo muito mais complexo, né? Fatores genéticos, biológico, ambiente. Então, tudo isso vai influenciar. Mas tem como a gente prevenir, que é o que eu falei no início. Prevenção e promoção é muito mais eficaz do que tratar. Prevenir e promoção é muito mais eficaz do que tratar. Ou seja, é muito mais eficaz você observar esses comportamentos quando o corpo daquela pessoa está falando, através de comportamentos, atitudes, e você diz assim, olha, vamos aqui conversar, eu quero entender o que está acontecendo, tem alguma coisa que a gente pode fazer por você, você está sobrecarregado, porque um dos fatores do burnout é a sobrecarga de tarefa. Entende? Então, quando eu, enquanto líder, chamo essa pessoa até a mim e eu me conecto com a dor dessa pessoa, então essa pessoa, ela só está precisando ser ouvida. Ela, puxa, tem uma pessoa aqui que está se importando com a minha vida nesse momento. E quando ele fala assim, tem algo que a gente pode fazer juntos, construir? Tem algo que você gostaria de mudar? O que eu estou dando para essa pessoa? Autonomia. Liberdade. Que aí conecta com a motivação. Você falou em sobrecarga de trabalho, né? Como consultor e até como empresário, quando a gente vai focando nessa história do RH, né? De RH estratégico, quando a gente vai fazer o job description, né, a descrição do cargo, o desenho do cargo da pessoa, quando a gente vai construir, a gente já constrói com isso tudo muito equilibrado. Sim, tem que mas haver, quando a gente né? mas quando a gente vai atender uma empresa que tem isso, nem toda empresa tem, mas as que tem, quando a gente vai olhar, eu já vi, por exemplo, o mesmo cargo, tá? O mesmo cargo, independente do setor, mas o mesmo cargo, sim, com nível 1, nível 2, júnior, pleno, sênior. Lá, se a gente for olhar as atividades que ele tinha que executar, tinha lá 23 atividades. Ok, não vai. Por exemplo, tinha um relatório mensal, tem atividade que você vai fazer todo dia. Que dá pra desmembrar, tem atividade né? que vai fazer na semana, quinzenal, mensal, trimestral, dá pra anual. trazer um script. 23, ok. É um número interessante. Se é muito, se é pouco, depende da realidade de cada empresa, do segmento do negócio, do modelo de gestão, de um monte de coisa. Só que o júnior tinha 23 cargos. O pleno, que seria o passo, o próximo passo. No nosso caso, é júnior, pleno e master, né? O pleno não tinha 23. Tinha 77. Não. Assim, uma diferença tão grande, fica óbvio que um tá sobrecarregado e outro não. Esse que tinha 77, ele estava com esse tipo de problema, com saúde mental. Tava de licença, porque estava com depressão. Você imagina como foi distribuir essas tarefas, atividades para quem... Olha o custo disso. Então, o que eu toquei nesse assunto? Você falou de comportamento, né? E a gente falando de liderança. Existe algum comportamento específico, alguns, que o líder pode fazer, além do que você já falou, para evitar esse tipo de coisa? Ou seja, conhecer gestão
é básico, ou independente do cara ser. Porque muitas vezes esse tipo de situação vai pro pessoal do RH. Mas a pessoa de finanças, de marketing, de vendas, de produção, de processo, de qualidade, das outras áreas da empresa, precisa entender disso também. Além disso, qual outro comportamento específico que o líder pode fazer para ajudar no bem-estar, né? E promover a saúde mental do colaborador? Eu acredito muito nesse ambiente mesmo de acolhimento, né, dele entender isso, de dissolver um pouco essa demanda e trazer essa autonomia. Assim, quando você coloca a pessoa que você ouve essa pessoa, Eric, eu acredito muito assim que não é algo engessado, Uhum. entende? Porque o que é necessidade para um não é necessidade para o outro. Então, eu aposto muito na conversa aqui, frente a frente. Um a um. Exatamente. Porque aí você faz uma construção com essa pessoa, entende? Vamos aqui, vamos fazer juntos aqui. E aí, ó, o burnout, ele traz um índice de desmotivação. Então, a gente precisa, trazer o quê? Acelerar essa motivação dentro dessa pessoa. Né? Então, um dos quesitos aí para trazer essa motivação é você dar autonomia para essa pessoa. E muitos ambientes nas empresas tira a autonomia dessa pessoa. E como quando a gente está em um momento que 2024, talvez em nenhum outro momento da história no mundo, não no Brasil, mas no mundo, existiu tanta convivência entre gerações diferentes. Sim. No ambiente de trabalho. Por quê? Porque hoje as pessoas se aposentam mais tarde, então trabalham até com idade maior e entram cada vez mais cedo. Verdade. Como é que o líder, e você acabou de falar sobre isso, que não é engessado, como é que o líder consegue, além de não engessar, consegue se relacionar? Porque dependendo, eu não tô falando de idade, tô falando de mentalidade, tá? Eu sei que tem geração alfa, a mais nova de todas, que tem cabeça de baby bunny. E eu sei que tem a geração Z que tem cabeça de X. Isso se mistura. Não estou falando de idade, estou falando de mentalidade de geração. Como é que o líder, como é que o empresário, como é que as pessoas que tomam decisões na empresa vão lidar com isso e promover e saber, poxa, eu vou agir desta forma, mas eu sei que talvez essa medida que eu esteja fazendo é adequada para essa geração, mas para essa não. Para essa sim, para essa não. Como é que a gente personaliza isso num ambiente em que muitas empresas não dominam essa história de RH? Como é que a gente faz para promover isso? É claro que uma ajuda externa é fundamental. Você sabe que desde que as nossas empresas começaram, a gente conversou com você, falou, olha, vamos ver aí, você começou, vamos ver um dia, toda quarta-feira, salvo engano, vamos aqui pra gente procurar promover isso, você fazer lá e ficava, e atendia o pessoal com a agenda lotada e todo mundo ia lá fazer as sessões, então a gente sempre teve esse cuidado. Sei que nem toda empresa tem. Então eu queria aqui que você defendesse isso para as empresas procurarem especialistas como você, e como é que eles fazem isso com esse, eu não vou chamar de conflito, mas com esse convívio de gerações. Porque às vezes um líder é de uma geração e a equipe dele é de outra. Né? Às vezes um colega de trabalho é de uma geração completamente diferente da sua. Como é que isso se coloca para promover saúde mental de todo mundo, de forma personalizada, tendo tanta diferença? É algo complexo que a gente precisa transformar no simples, né? Eu acredito também, Eric, que tem as ferramentas do próprio RH, né? A gente pode olhar, por exemplo, pegar uma avaliação de desempenho e padronizar, porque a avaliação de desempenho, ela busca padronizar os processos na empresa. Não é assim? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, eu acredito o seguinte, uma avaliação de desempenho bem feita, ela vai identificar os pontos fortes, os pontos de melhoria, e ainda vai abrir o caminho para fazer um bom plano de desenvolvimento individual. Eu acredito, na minha concepção hoje, que isso seria uma ferramenta poderosa que a gente pode usar, né, para potencializar a questão da saúde mental. Porque lá na avaliação eu vou identificar o conhecimento daquela pessoa, né, me ajude aí, né, o conhecimento, vai vir a habilidade, então eu vou entender até que ponto aquela pessoa está tendo um conhecimento dentro daquilo que ela foi treinada para executar. Competências técnicas. As técnicas, que ela pegar esse conhecimento e o quanto ela consegue aplicar esse conhecimento dentro ali daquilo que ela foi também
colocada para gerar o que foi resultado. combinado. Exatamente, né? Legal. E aí a gente vê as atitudes. Isso eu tô falando, né? Sim. De uma boa avaliação. Vamos já entrar nesse ponto, as atitudes, os valores. Isso, aí entra. Aí você o equilíbrio emocional, que é disso que a gente está falando. Exatamente. Aí aqui entra e a capacidade de superação. O personalizado, o individual, o equilíbrio emocional. Aí aqui você vai ver as estratégias. Entende? Você vai estar personalizando, você vai estar colocando ali a subjetividade de cada um, você vai estar tendo contato com a subjetividade. Porque eu sou muito disso, Eric, de você ter contato com a subjetividade da pessoa. Porque aquilo que eu posso fazer para um, não faz sentido para uma outra pessoa. Mas aí, enquanto empresa, eu tenho que ter um processo. Minimamente, né? Para a empresa funcionar bem, para todos ter a mesma visão, o mesmo propósito, estarem conectados com a cultura, os valores, tudo, respirar o DNA dessa empresa, tem que ter um processo. Perfeito. Né? Então, perfeito. aí, a partir disso, isso já vai ter muitos insights, entende? Sim. Porque eu acredito nessa linha. Nessa linha. Perfeito. Então, digamos que eu não soubesse disso. Que a gente sabe que fazer gestão de saúde mental e começando aí com avaliação de desempenho, como você muito bem colocou, é um investimento. Né? A gente sabe disso, a gente faz, já sabe disso aí. Vamos já aprofundar mais esse assunto. Mas para os empresários que ainda não estão convencidos de que realmente isso é um investimento, qual é um argumento que a gente pode falar para eles, olhando para cá, dizendo o seguinte: meu empresário, se você ainda não está convencido, pense nisso. Qual é o argumento mais forte, na tua opinião, para convencer esse cara de que precisa fazer esse investimento? Nessa hora, a gente tem que trazer uma racionalidade também e trazer, apresentar os dados, o que está acontecendo, né? Apresentar pesquisas, eu acho que é algo concreto. Dizer, olha, hoje uma das coisas que mais está fazendo as pessoas se afastarem das empresas é o burnout, por exemplo. Entende? Então, é uma mudança de mentalidade aqui, né? Então, fazer ele refletir sobre os custos disso na empresa dele, por exemplo, seria um caminho. Perfeito, perfeito. Entende? E aí, assim, é aquela coisa, se ele não está aberto para isso, ele vai continuar pagando um preço. Então, enquanto não estiver doendo muito, né? Ele vai estar ali. Quando dói no bolso, geralmente. Ele vai estar ali. Então, eu acredito que trazendo essa ideia do custo, né, ele se conectar com isso, entendendo os benefícios, eu acredito que seria um caminho aí. Perfeito. Claro que a gente lida hoje com donos de empresa, né, que ainda não tem uma mente aberta para isso, isso é uma realidade, né, de empresas que, infelizmente, ainda tem o assédio moral. Ponto polêmico, mas eu não poderia deixar de falar. Ai, ai. Tenho que falar, né, Tem que falar. Então, assim, infelizmente... Conheça a verdade e ela vos libertará. A verdade, né? Liberta. Então, eu falei que eu recebo, né, no consultório clínico, pessoas que vêm completamente adoecidas, buscando terapia, pagando um valor, colocando a sua energia, porque o ambiente de trabalho está sendo o maior causador. Ambiente tóxico. Okay. Onde essa pessoa é humilhada, onde essa pessoa é exposta à vergonha, né, ao abuso psicológico. E aí é uma realidade para que a gente refletir, né, que enquanto pessoa, eu tenho uma empresa e eu estou ali diante de pessoas, eu não estou diante de máquinas, eu não estou diante de pessoas que não têm emoções. Entende? Então, eu tenho que ter esse olhar. Mas, enfim, é uma reflexão para nós, enquanto pessoas, quando olhar um ser humano, entender que eu estou diante de um ser humano. Perfeito. Empresários, cuidar da gestão da saúde do teu colaborador é investimento. Entenda isso. Se você não entendeu ainda... Pague o custo. Pague o custo. Se você não entendeu ainda, além de pagar o custo, assuma que você está no limbo da ignorância. O que eu chamo de limbo da ignorância? O grau mais obscuro dela. Quando você não sabe e nem sabe que não sabe. Até esse momento você tinha essa desculpa, agora você não tem mais, você tá sabendo. Houve a lisanca aí. Isso que você falou, nem sei de nada, que a gente fala na psicologia, a gente tem os estágios da mudança de comportamento. Então, esse primeiro estágio aí é o estágio de pré-contemplação. Isso aí.
Nem sei que estou precisando de mudança, não tenho Ignorância conhecimento, total. não tenho, né, não tenho consciência daquilo e eu vou simplesmente vivendo a vida nesse limbo do desconhecido. E quando a gente vive no limbo do desconhecido, a gente paga um alto preço. Uau, sai caro. Sai caro. Beleza. E você falou aí na nossa opinião, de todas as ferramentas de RH, a mais importante de todas é a avaliação de desempenho. Né? Você sabe bem disso. Você concorda? Concordo plenamente. Uma das nossas empresas, né, a Aimoi, aliás, que tá motivo, né, principal dessa nossa conversa, desse podcast da Aimoi, o nosso produto, claro que com o passar do tempo vai ser uma plataforma bem completa de RH, mas o nosso produto principal é a avaliação de desempenho. E é uma metodologia que a gente criou. Eu criei essa metodologia ainda em 2015, super eficaz. Eu queria entrar um pouquinho nela e quem não conhece, pessoal, vai ter link depois, você pode seguir aí o site da Aimoi, pode conversar com a gente. Mas assim, por que eu criei essa metodologia? Porque enquanto ainda consultor de RH, uma das maiores demandas era a avaliação de desempenho. As empresas têm esse entendimento que precisa fazer, mas nem sempre tem a competência, né? o como fazer. O caminho, o processo. Quero fazer, mas como eu faço? Né? Adoraria. Olha, você faz a avaliação de desempenho na empresa, rapaz, eu adoraria, mas como é que eu faço? Ou então, a gente ouvia muito, poxa, eu já fiz, mas não adiantou nada. Não resolveu o meu problema. Quer dizer, e às vezes piorou. Muitas pesquisas que eu fiz com clientes e com empresas, posso citar aí 700 empresas que a gente atendeu, tanto como consultor, como palestrante, com cursos, palestras, coisa toda, treinamentos. Veja bem, era muito comum a avaliação de desempenho ser motivo de burnout, Exato. de depressão, perfeito, de ansiedade, de suicídio. Sabe? Era um momento quase que como se fosse um instrumento de tortura. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, gente, não precisa ser assim. Não precisa. E aí eu olhei, poxa, mas eu me sentia, às vezes, contribuindo com isso. Olha que loucura, porque eu fazia avaliação de desempenho. E fazia com as metodologias tradicionais, vamos chamar dessa forma. Mais manuais, né? Mais manuais e mais um questionário perguntando lá coisas não tão super efetivo, genéricas, né? Como é o que você vai falar. Ineficiente. Né? E aquilo começou e gerava um resultado, um relatório super complexo, um relatório lá de 30, 40 páginas por colaborador. Imagina uma empresa que tem 100 colaboradores. Loucura. Quem é que vai ler esse relatório? Só eu. Ninguém tinha interesse naquilo. O pessoal perguntava, não, cara, eu quero saber a última linha. Como se fosse um balanço patrimonial, que eu não quero detalhe, eu quero saber se deu lucro ou prejuízo. Então, eu criei essa metodologia, é uma metodologia que você conhece bem, eu quero que você fale aqui um pouco da aplicação prática, porque no ano passado, isso foi responsabilidade sua, né, nas nossas empresas, então eu queria te ouvir aí, enfim, com abertura total para você dizer como que é, se funciona, se não funciona. A gente partiu de um conceito, né, que foi que não foi nós que criamos esse conceito, foi do chá. Sim. Então, as empresas entendiam que para o colaborador ser competente, eu tinha que ter um conjunto de conhecimento, habilidade e atitudes. E eu sempre segui esse conceito, porque eu acho que ele faz muito sentido. Só que hoje a gente fala muito de... Faltava algo, né? Faltava. E aí eu completei esse conceito, inovação incremental. Falei, poxa, hoje em dia se fala tanto em cultura, em fit cultural, em valores, porque tudo bem, eu sei que as empresas querem gente lá que saiba né? fazer... Exatamente, que queira fazer, mas respeitando o DNA, respeitando aquilo essência, ali, o jeitão da empresa, né? A essência, a cultura. Então a gente acrescentou lá valores depois a gente acrescentou, poxa, a gente está falando aqui de saúde mental. Para saúde mental, achei assim fantástico. E para saúde mental, a questão da resiliência, da antifragilidade. Porque gente mais forte mentalmente é mais difícil de ser atingido por essas doenças. Isso não depende da empresa, da pessoa ter ou não, mas depende da empresa potencializar isso aí. Sim. Né? Então, a gente colocou lá um de equilíbrio emocional e no final, quer ou não, a empresa é para ganhar dinheiro. Eu sempre falo, não estou falando aqui de missão, visão, valores, a obrigação primária de uma empresa é deixar o dono rico. Ponto. E Maju sabe disso que eu vivo dizendo, olha, empresa que deixa o colaborador rico, deixa o dono milionário. Você sabe que a gente vai nessa cultura que é dividir mesmo. É resultado que a gente conseguir agora. Então, o chá virou chaves, na nossa opinião, que a nossa metodologia, né? Inclusive, a gente vai lançar um livro, você sabe disso, agora em dezembro. Provavelmente dia 10 de dezembro, vai ser bem legal. A gente você vai ser convidada VIP, né? Por vários motivos. Que honra. E assim...
Essa metodologia, quero que você explique um pouquinho dela, a gente vai trocar esse conhecimento aqui, como foi aplicar na prática, né? Porque você vê, eu te explica a metodologia, você diz, nossa, que legal, como psicóloga, tá super validado e tal e tal. Mas como foi na prática? A efetividade dela, porque uma das grandes entregas dela é aquilo que no final a gente faz, é uma metodologia como se a gente fizesse uma ressonância magnética, né, do colaborador, né? que gera um raio-x no final, que ele sabe, opa, preciso melhorar aqui, nisso aqui eu tô bom, nisso aqui eu tô mais ou menos, nisso aqui eu tô ruim, então já sei para no meu PDI, para a próxima avaliação, daqui a 6 meses, a gente sempre Sim, coloca sim. esse intervalo de 6 meses, pode fazer em 3, não tem problema, mas o ideal é que seja feito em 6 meses, pelo menos no início, né, como você sabe. Como foi aplicar essa metodologia? Fala um pouquinho dessa metodologia, tanto como especialista aí no RH estratégico, no corporativo, e como psicólogo. Como que essa, além de avaliar, de você saber o desempenho do colaborador, e saber como ele pode melhorar, evoluir, para trazer mais resultado para o negócio, como é que ela pode contribuir também na saúde mental? Porque quando eu criei a metodologia, eu pensei, apesar de não ser psicólogo, eu pensei nisso aí, né? nesse tipo de contribuição. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Foi assim super efetivo, de verdade, né? Quando você olha assim algo complexo executado de uma forma simples, entendível, efetivo, mensurável, Objetivo, bem objetivo, justo, exatamente justo. Então, assim, em cada coluna ali que a gente está mensurando, né, conhecimento, habilidade, a atitude, o valor, o equilíbrio emocional e a superação, né? O quanto que essa pessoa vai conseguir fazer, superar. Então, assim, você vê mais palpável. Você consegue ver o início, o meio e o fim. E nós, enquanto seres humanos, algumas pessoas são sistemáticas também, né? Então, né? as pessoas, principalmente as pessoas sistemáticas, elas precisam ver assim, bom, eu vou fazer isso e tem isso. E essa metodologia, né, a EMUI, ela promove isso. Então, eu digo que é promoção de saúde. Porque aí a gente vai estar lá trazendo o equilíbrio das tarefas, de função, tudo que aquela pessoa precisa fazer. E ainda traz esse raio-x, fazendo dando acesso ao PDI, né, que a gente vai construir com essa pessoa para que ela saia daquele ponto e evolua. Eu acho assim fantástico. E dá para medir essa evolução? Dá para medir, pois é mensurável, entende? Você consegue perceber o momento, onde que você estava, o caminho que você precisa fazer, a estratégia para chegar em tal objetivo. E aqui a gente chega num segundo elemento também da motivação, que é a excelência. Entende? Então, a metodologia, quando você traz isso, você traz autonomia, super importante no processo de motivação intrínseca. Que é um ponto que você falou mais cedo. Exatamente, a motivação intrínseca. A gente não está falando da motivação extrínseca, remuneração, reconhecimento. É importante? Sim, mas não sustenta a longo prazo. Você está falando daquela que vem de dentro para fora. De dentro para fora. Que só a pessoa tem. O que a gente pode é estimular, é potencializar, é promover, é fazer esse tipo de coisa. Exatamente. Mas criar não cria. Ou tem ou não tem, igual gravidez. Ou é ou não é, né? Exatamente. Tem ninguém meio grávido. Exato. Então, é isso. A gente tem que olhar e trabalhar para que a motivação esteja ali também presente. E nem todas as vezes vai estar. Então, a gente precisa promover esse ambiente que vai trazer isso, entende? Então, essa motivação extrínseca, onde a pessoa vai sendo recompensada, ela vai sendo validada, vai sendo reconhecida, funciona, sim. Até um certo ponto, entende? Mas é limitado. Eu acredito, você acha isso? Que chega um momento, sem dúvida, né, que a pessoa... Não é isso. A motivação extrínseca, ela consegue ativar muita coisa. Menos a própria motivação. Sim. Porque aquela história, né? O conceito motivação vem de motivo, né? Um motivo para agir. Para uma ação, e esse motivo ele é intrínseco. Eu tenho o meu, você tem o seu, a Marjorie tem o dela, cada um que tem o seu. O que o gestor, o que o líder pode fazer é entender... Peraí, qual é o motivo da lisanca? A gente teve essa conversa, você sabe que eu vou abrir aqui. Uma das ferramentas que a gente criou para ajustar isso também é o que a gente chama de quadro de sonhos, lembra? Sim. Que a gente conversa com a pessoa e entende. Gente, por que é? O motivo pode ser um filho, pode ser a família, pode ser a pessoa mesmo. Aí a gente chega naquele intrínseco, né, da pessoa. Se a gente
entender qual é o intrínseco, a gente fica mais competente em promover Exatamente, o extrínseco. perfeito. A receita é essa. E aí, a metodologia pode ser usada para isso. Que aí, no final, um dos elementos é a excelência. Bom, eu cheguei aqui na empresa, nossa, lá na agência, a gente viu, por exemplo, o Eduardo, né, o Dudu. Ele chega, Que acabou de ser pai. Pois é. Ele chega assim, gente, a leitura não fazia tanto parte da rotina dele, né? O desenvolvimento dele era um desenvolvimento mais restrito. E quando ele teve acesso, que ele foi avaliado, que a gente fez a avaliação de desempenho, aí deu a nota, né? Aí eu quero melhorar minha nota. Não quero ficar com essa nota. Pois vamos fazer aqui. Aí, junto nós construímos o plano de desenvolvimento dele. E aí hoje ele está excelente naquilo que ele faz. Sim. Né? Então, a excelência, fazendo parte desse processo, vai trazer essa motivação intrínseca, porque o ser humano ele está em busca sempre de mudança, de crescimento, de aperfeiçoamento. Gente boa gosta de estar envolvida em coisa grande, no sonho grande, gosta de um ambiente meritocrático. Isso, exatamente. Agora, gente boa entende que para ter meritocracia de verdade, tem que ter medição, tem que ter avaliação uma medição justa, direta, objetiva, clara, que ele entenda o que ele está fazendo ali, que eu possa dizer para uma pessoa, olha, essa pessoa vai ser promovida primeiro que você, por causa disso aqui, ou você vai ser primeiro que ela por causa disso aqui, disso aqui. Perfeito? Para ficar de forma realmente incontestável. Quando a gente criou essa metodologia, foi pensando nisso tudo e foi pensando na saúde mental. Então, quem quiser conhecer, pessoal, mais sobre a metodologia Chaves, pode seguir as redes sociais da Aimoi e solicitar uma conversa com a gente, uma demonstração, enfim, que a gente está aí para ajudar nisso. Tá? É a forma que a gente tem de sim fazer negócio, ganhar dinheiro, mas, gente... E trazer essa humanização. Exato, respeitar o ser humano como ser humano, não como só pessoa. Como um recurso. Como uma pessoa que está ali e que tem sonhos. Se ela entender, nós já entendemos que essa pessoa que é gente boa, entender que se ela ajudar a empresa a chegar onde a gente quer, e essa empresa ajudar essa pessoa a chegar onde ela quer... É o ganha-ganha, né? Vai ficar bom para todo mundo, né? E só faz sentido se for assim. Isso. Aí a gente entra num outro ponto importante, que a gente fecha a tríade da motivação, né? Eu tô falando, até trazendo os elementos do livro que eu li há pouco tempo, Motivação 3.0. Gostei muito do livro. Sensacional. Né? Traz uns insights bons pra gente trabalhar, inclusive fica de indicação essa leitura. Perfeito. Aí entra no propósito. Né? Porque essa pessoa que está lá na empresa, ela entender o porquê dela estar ali, o porquê da tarefa, por que é importante aquela tarefa naquela empresa, né? Ela entender que ela tem uma porção dela ali que vai contribuir para que outras famílias sejam também retribuídas. Olha isso. Eu não estou só executando uma tarefa qualquer, eu estou entendendo que a minha tarefa vai ajudar um crescimento de uma empresa. Essa empresa crescendo, consequentemente, vai trazer um impacto dentro do ambiente e fora do ambiente. Legal. E o corpo humano, ele é uma máquina, né? Tem cérebro, tem alma, mas ele é uma máquina que tem músculos. Tô falando isso porque o esporte, ele é um dos grandes causadores de cura, de saúde mental. Corpo são, mente sã, e vice-versa, né? Você sabe que no nosso plano de endomarketing existe a questão do esporte, né? A gente procurou promover isso aí, temos o nosso camp lá, Clube de Atletas Nada Padrão. Fala um pouquinho dessa iniciativa, de como foi, e mais do que isso, mais do que essa coisa interna nossa, como que o esporte pode ajudar nesse conceito? Porque eu vi uma... Não me lembro se foi uma entrevista, um podcast, ou sei lá o que, ou se eu li isso em algum livro dele, mas eu vi o Drauzio Varela, que é um médico super conhecido, 85 anos, e é um maratonista. O cara com 85 anos corre maratona, isto não é brincadeira. E alguém perguntou pra ele, Drauzio, por que é que você gosta tanto de esporte, você pratica tanto esporte, né? E ele falou assim, ó, eu não gosto, eu pratico. Simplesmente. Eu nunca gostei. Se você por entender o benefício, não né? Não gosto, mas como eu sou médico, aí ele falou, eu entendo o benefício e eu entendo que, veja bem, o efeito positivo que o esporte dá, ele é no corpo. Vamos dizer que ele é nota 7.
Só que o mal que causa não praticar esporte é nota 10. Então você não precisa, se você não gostar de esporte, faça. Não é porque vai fazer Sim. bem, é porque não fazer faz mal. Então como é que o esporte pode ajudar É. na saúde mental do colaborador e de todo mundo? Totalmente. Isso que você traz, eu costumo dizer o seguinte, todo mundo precisa de terapia? Fica a pergunta. Todo mundo precisa de terapia? Aí eu tenho eu chego num consenso, né? Que nem todo mundo precisa de terapia. Ok. Mas todo mundo precisa fazer algo por sua saúde mental. Entende? Uma psicóloga amiga minha, até depois vou tomar um café com ela, você vai gostar dela. Ela diz o seguinte sobre isso: falou, olha, ela me perguntou isso, será que tu acha que eu não preciso de terapia? Eu respondi, ela discordou de mim, mas eu respondi o seguinte pra ela: eu falei, rapaz, eu acho que quem acha que não precisa é quem mais precisa. Tem pessoas que conseguem lidar com a demanda do dia a dia, né? Conseguem lidar com as pressões, com as frustrações e tudo. Uma pessoa que tem ali um recurso interno mais fortalecido e aí consegue. Entende? Então, eu tô falando dessas pessoas. Transtorno mental, não. Necessariamente, transtorno mental, transtorno de ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, necessariamente, essas pessoas precisam estar em terapia. Necessariamente. Legal. Tá. Qual a importância, Lisanca? Porque eu penso o seguinte, quanto mais interesse você tem, mais interessante você é, né? Para conversar, para conviver com as pessoas. Então, qual a importância de ter um hobby nisso aí? O que isso ajuda na saúde mental? Seja culinária, jardinagem, o próprio esporte, música. Qual a importância disso? Eu acredito assim, porque se a gente for pensar, todo tempo a gente está em contato com demandas de responsabilidade. Concorda? Tem que ter alguma entrega. Tem que estar entregando, tem que estar correndo num ambiente de alta performance, como é a Agência Nada Padrão. A Agência Nada Padrão é uma empresa de alta performance, né, Maju? Tem que ser. Então, não tem como negar que é um ambiente que vai trazer pressão, é um ambiente que, né, você está ali sendo estimulado a todo tempo. Então, pensando, aí conecta com umas ações que a gente teve lá na agência, e aí vou compartilhar aqui porque, de repente, traz insights. Transparência, né? radical. Traz coisas importantes. Então, assim, ter esses momentos é importante, que eu chamo de momento respira. Que é o momento Adoro esse nome. É o meu momento respira. Quem me acompanha nas redes sociais, eu faço sessão atrás da outra, por exemplo, dou 10, 15 minutos para ter contato com a outra pessoa, né? Então, esses 15 minutos é o momento que eu vou sair da frente do computador, não tenho contato com nada, vou ter o meu momento. O meu momento é tomar uma xícara de café, né? Fazer ali uma meditação, uma respiração. Estou aliviando ali as questões, né? Estou trabalhando meu pensamento. O que eu estou pensando agora? Sabe? Como é que eu estou me sentindo agora? É o momento que você sai do automatismo. Então, na empresa, em muitos momentos, a gente está no automatismo. Na execução de tarefa ali, porque eu tenho que dar resultado, isso e aquilo. E esse momento é o momento que vai quebrar. O hobby, ele causa essa coisa do exatamente. momento. Você para fazer uma coisa aqui. Perfeito. Não porque eu tenho que ter alguma entrega, mas porque eu quero, porque eu tô afim, eu tô interessado nisso aqui. E isso é um autocuidado. A mente você está dizendo pra tua mente assim, olha, você é importante. Esse momento é o seu momento. Funciona como aquela coisa do Pomodoro, né? Da técnica do Pomodoro. É o meu Pomodoro, é o meu momento. Então, quando você diz pra tua mente, olha, eu tô parando aqui, pra você respirar, pra você desconectar disso. Então, isso produz saúde mental. Entende? E o esporte é uma das estratégias porque o corpo em movimento está produzindo substâncias do bem-estar. Serotonina, dopamina, endorfina. Substâncias do bem-estar, que a gente consegue, às vezes, por meio de medicação, mas o nosso corpo é uma máquina de produção de substâncias do bem-estar. Então, uma das formas de colocar a substância do bem-estar no nosso dia a dia é a prática de esporte. Você escolher um esporte ali que faz sentido para você, que você gosta. Enfim, uma caminhada, 2 minutos, 3 minutos de caminhada já faz muita, muita diferença. E aí, trazendo a estratégia que a gente trabalhou, né? Gente, como é que eu vou trabalhar? Eu sempre, nesse tempo, Eric, que eu estive lá enquanto coordenadora, a minha mente era fervendo assim, como que eu posso, literalmente, como que eu posso deixar esse ambiente de alta performance mais, assim, acolhedor, aconchegante, para que a nossa equipe possa estar numa energia que
tenha essa promoção de saúde, apesar de ter estímulos ali, estresse, demanda, cobrança, Cliente exigente pra caramba e tá muita tudo ligação e muita coisa, mas ela olha assim, puxa, mas certo. calma, tá dando certo. Uma das estratégias foi o CAMP, né? Que aí o CAMP é uma palavra acrônimo. Esse campo é com N, né? Com de N, de nada nada padrão, padrão, que é Clube de Atletas Nada Padrão. Entende? Então, quando eu pensei nesse programa, aí a gente fez uma série de coisas, né? Então, era sair desse ambiente de alta performance e levar o nosso time para um ambiente onde ele vai respirar, onde ele vai praticar atividade física, onde ele vai se alimentar bem, ele vai estar com a família. Então, assim, a gente viu lá um dos campos, né? As famílias vindo. Sim. Nós tínhamos pessoas da equipe. Envolver a família é uma lindo estratégia demais, né? interessante para a gente fez o quê, né? A gente colocava lá nosso plano de endomarcha. Olha, todo final de mês a gente vai ter lá, a gente escolhia, por exemplo, uma quadra de vôlei, por exemplo, com quadra de areia, com a quadra de areia. Então, a gente tinha um pessoal, nosso time que era do interior, e a esposa ficava lá na cidade. Sim. Olha, imagina isso, ele passar semanas sem contato com a esposa e a filha. Entende? Aí no camp, a família vinha. Em vez de ele ir para a cidade, a família vinha. E quando eu olhei aquela cena, Eric, de verdade, disse, gente, é assim, é isso, é sobre isso. As famílias lá deitada na areia, né? Construindo castelo de areia com a filha. A outra família lá em contato. Como não ter saúde diante disso? Chutando a bola de vôlei. Jogando de todo jeito, super atletas. E aí a gente distribuía, né? Fazia o nosso piquenique no final com uma alimentação saudável, frutas sendo distribuída ali. A gente com aquele momento ali, sorrindo, brincando. É o momento respira ali que você tá tomando fôlego para a semana iniciar. Então, os meninos chegavam todos empolgados, sabe? Aquela dinâmica, sabe? De acolhimento, Então, não tem como. Até hoje eu pego no pé do Dudu. Fico com isso, eu não prometi nada, não. Não tem como, sabe? Uma empresa que tem esse olhar, imagina. Você acha que a empresa que está promovendo isso está tendo um custo? Está tendo prejuízo? Ou ela está ganhando com isso? Tá super ganhando, com certeza. Ganhando, entende? É uma coisa que a gente faz, tudo bem que a gente acredita nisso, né? Então a gente faz por convicção. Mas não deixa de ser uma estratégia. Estratégia. Não deixa de ser e estratégia inteligente. Mas o investimento é pequeno e o retorno é aquela coisa. Gigantesco. Não tem jeito. Se a sua empresa não investir na saúde mental, a sua empresa vai ficar para trás. Perfeito. Gente, estamos aqui, acho que com mais de 1 hora de gravação, sensacional. Já estamos no limite. Já estamos chegando aqui no final. Eu queria fazer aqui contigo, Lisanca, um bate-bola, jogo rápido. Bora? Vamos. Você responde de cara, eu vou te fazer uma pergunta, você vai respondendo o que é. Não tem certo e errado, você sabe disso. Vamos pra cima? Vamos lá. Um filme. Olha, dos últimos tempos, A Questão de Tempo. Legal, filmaço. Uma banda. Essa eu sei. Imagina, fale aí. Roupa Nova. E tem que ser a minha também. Agora não me pergunte a música de Roupa Nova, porque eu não vou ser capaz de ter maturidade para escolher uma música de Roupa Nova. Não vou fazer isso com você, não. Legal. Um cantor. Um cantor. A banda foi fácil. Um cantor. Cristómile. Uau. Uma cantora. Mariah. Não vale do Roupa Nova, uma música. Tem que ser Roupa Nova. Eu sei que diz. O Senhor reina. Ok. Um prato. Nossa Senhora, eu vou falar aqui Só um prato. Os piauienses que estão assistindo esse podcast vão ter que ir atrás desse prato e pesquisar um prato do Maranhão, gente. Eu sou apaixonada por arroz branco, cuchá e ovo frito. Com aquele camarãozinho pequenininho, né? Gente, busquem aí. Vocês que são demais. do Piauí vão dizer assim, olha, conhece? Eles Cuchá, olham assim, ó.
Cuchá é folha de vinagreira, né? Você conhece? É muito Nunca bom. ouviu falar? Rapaz, é muito bom. Gente. Dá pra ver que eu gosto de comer, né? Ele olhou assim, gente, É bom, olha, cara. vocês precisavam ver aqui, ele se virou rápido. Eu sou maranhense, e aí tem essa comida, essa iguaria chamada cuchá. É muito bom. É uma delícia, Muito bom. mas nem todos gostam. Há controvérsias, tá? Fazer o quê, né? Há controvérsias, não me venham falar mal do meu cuchá. Quem não gostar, pode deixar pra mim que eu adoro isso aí. Eu comi poucas vezes. É uma iguaria do Maranhão. Mas é muito bom. Muito bom. Não é bonito o prato. Não é bonito o prato. Não. Você conhece, Maju? O prato. A Maju é meio complicadinha pra comer. Ela não... Rapaz, uma pessoa que não come feijoada. Eu desconfio. Como é que faz? Mas eu gosto muito. Se fora o cuchá, feijoada entra. Agora sim, é tão feio, gente. Eu não tenho coragem de postar o prato de cuchá. Não é bonito, não. Mas não, você concorda comigo que uma pessoa que não gosta de feijoada, prazer de terapia? Eu desconfio. Prazer de terapia? Eu indicaria. Né? Eu acho que. Vamos lá. Time de futebol. Aí. Sou neutra. Não vale. Nem que seja pra. Sou neutra. É mesmo? É mais pra te deixar feliz, eu torço pro Flamengo quando ele joga. Aí sim. Quando o Flamengo está jogando, eu torço para o Flamengo, para deixar os flamenguistas felizes. Coisa mais linda. Rapaz, hoje eu não quero falar de Vocês futebol, flamenguistas estão só rindo ou chorando? Hoje a gente tá chorando. Não tá legal. Um livro difícil. Um livro? Eu vou te pedir 2, se tu pedir são que eu tô pensando. Nossa, aí realmente... Mas eu vou deixar um aqui, que é A Brevidade da Vida, de um filósofo, esse eu não li. do Sêneca. Eu gosto muito de falar sobre a grandeza da vida, entende? De você apreciar os pequenos momentos. Eu conheço o livro, mas não li. Ainda não li, tá na lista. Ele é fantástico, ele é um livrinho. Sim. Sabe aquele livrinho fininho? Quase de bolso. Você lê em um dia, assim, eu devorei o livro em um dia, né? Assim, pequenininho, mas assim, de uma grandeza de insights, de aprendizados, que faz você... Eu gosto de livro que faz fazer você refletir, que não é só, técnicas para isso, leis para isso, leis para aquilo. Que tem uma profundidade ali que você vai ficar, cara... São importantes esse livro, só porque traz um conhecimento. Mas para mim, né, assim, a preferência é poder meditar em como que eu posso melhorar como ser humano a partir dessa leitura. É porque esse tipo de livro, o Sêneca, ele tem essa característica de... Ele não faz a gente pensar na nossa vida. Ele faz a gente pensar na vida. Na vida. Isso é de uma extensão que não é porque não ele é de uma corrente, né, filosófica, que é o estoicismo. O estoicismo, ele fala da realidade, de você lidar... Aí aqui é saúde mental. Sim. Sabe? Total. De você lidar com a realidade que se apresenta diante da sua vida. Total. Então, esse livro ele vai trazer nem sempre as realidades que eu gostaria de estar vivendo. Às vezes a minha realidade está sendo assim, complexa, desafiadora, mas é assim, eu olhar para essa realidade e eu entender como que eu posso me posicionar dentro dessa realidade que se apresenta para mim. Então, a brevidade da vida, ele vai trazer esse sentido, entende? Ele diz o seguinte, que as pessoas estão presas no passado, né? Ali presa no que lhe aconteceu, ou está ali no tempo futuro, um tempo, ele traz até assim, é um tempo dúbio. O que é o dúbio? É o incerto, você não tem certeza. E enquanto que o aqui agora não está sendo vivido, que é o momento realmente que existe. E a gente, às vezes, se preocupa tanto com o futuro que a gente nem sabe se vai chegar. Exatamente. Às vezes a gente se preocupa tanto com o passado que, tudo bem, a gente pode tirar lições, pode mudar, mas não pode mudar. Aí você pratica e esquece o hoje. Pratica antifragilidade e esquece o hoje. E a gente sempre precisa lembrar que não é à toa que o hoje a gente chama de presente. Exatamente. Né? Porque é um presente. É uma dádiva, né? É uma dádiva pra gente estar aqui e fazer, de repente, as coisas que a gente tem vontade, que a gente quer fazer, que a gente sonha, enfim. Imagina, você acordar e você entender que você está sendo agraciado por Deus. Deus está te dando todos os dias, Eric. Deus faz assim, olha, meu filho e minha filha, está aqui uma página em branco para você. E aí nela você vai escrever o que você quer escrever. Continuando nosso bate-bola, jogo rápido. Um conselho.
Um conselho, no geral, para as pessoas, invista na saúde mental. Busque autoconhecimento. Quando você conhece a si mesmo, você não teme o resultado das 100 batalhas que você precisa enfrentar na vida. Perfeito. Últimas 3 perguntas da gente do Bate-Bola Jogo Rápido. E aí eu queria, e é um desafio, Lisanca, que você respondesse em uma palavra. Nossa. 3 perguntas, a primeira delas. E Não seja complexo. Pois é, vai ser, já te adianto. Uma palavra, o que é família? Deus manifestado. O que é psicologia? Missão. O que é a vida? Uma dádiva. Um presente? Presente. Tem alguma coisa que a gente não falou aqui que você gostaria de falar? Eu acredito que nós enfatizamos muito, eu cheguei com um objetivo. De trazer o entendimento das pessoas serem olhadas como seres humanos. Independente do cargo, do que a pessoa faz. E eu acredito que através desse bate-papo ficou bem evidente isso, né? Eu posso encerrar minha fala com uma frase do Dale Carnegie, onde ele diz o seguinte: quando você estiver diante de pessoas, não esqueça que você não está diante de um ser lógico, mas você está diante de um ser emocional. Sensacional. Lisanca, queria te agradecer. Muito obrigada. Bacana, muito obrigado por estar aqui, obrigado pelas lições, pelo ensinamento, pelo teu tempo. Acredito que a gente gerou aqui um conteúdo que vai ajudar muita gente. Tá? Falamos aqui hoje sobre como promover a saúde mental dos colaboradores na empresa, na sociedade em geral, mas a gente focou aqui na empresa para que empresários entendam que basta tratar o ser humano como ser humano, que a saúde mental vai ser menos acometida, vai ser menos afetada na tua empresa, né? Lembra que você está tratando com gente, é um CNPJ, mas ele é composto por CPF. Então, se a gente não esquecer disso, com certeza a gente vai ficar cada vez mais competente em promover saúde mental. Se você quiser saber como promover a saúde mental da sua empresa, através, inclusive, da avaliação de desempenho que a gente conversou aqui com a nossa questão da nossa metodologia, né? Metodologia Chaves, procura a gente, procura a nossa empresa, procura a rede social, segue o canal da Aimoi, lembra aí de fazer a ativação no sininho. Fica ligado que os próximos episódios do nosso podcast vai ser nesse nível aqui. Valeu e até a próxima.